avanço neste Jornal da Noite para dar-lhe conta que, com o ano judicial à porta, o bastonário da Ordem dos Advogados conversou com o Jornal de Domingo e deixou no ar uma certa estagnação em termos de produtividade do sistema de justiça por se ter atingido o limite da capacidade da resposta. Júlio Martins revela ainda a preocupação com recursos humanos, salientando a falta de magistrados e de oficiais de justiça que condicionem o desempenho da justiça e defende uma nova metodologia na apresentação dos dados e nos relatórios sobre o estado da justiça aqui em Cabo Verde. Uma vez entregues os relatórios dos dois conselhos superiores, tanto do Ministério Público quanto da Magistratura Judicial no Parlamento, para o debate sobre o estado da justiça, tendo em conta que a justiça é administrada em nome do povo, a Ordem dos Advogados de Cabo Verde fez uma análise preliminar dos dois relatórios e o bastonário Júlio Martins deu conta da seguinte leitura, feita por si e pelos seus pares. O relatório evidencia uma certa estagnação em termos de produtividade no sistema de justiça por vários fatores. Se nós analisarmos os dados atuais em comparação com os dados do ano passado e dos outros anos, vamos perceber que já se atingiu o limite da capacidade de resposta. Ou seja, os processos que entram são em número muito superior ao que à nossa capacidade de resposta e por isso é que leva a essa estagnação. A falta de recursos humanos, particularmente de magistrados e de oficiais de justiça, preocupa a Ordem dos Advogados de Cabo Verde, por se tratar de um fator condicionante ao desempenho da justiça. O relatório evidencia que há uma falta grande de magistrados e de oficiais de justiça, o que acaba também por condicionar a capacidade de entrega e de resposta do serviço de justiça aos cidadãos. E coloca sobre os advogados também aqui enormes responsabilidades na medida em que nós é que representamos os cidadãos nos tribunais e somos constantemente questionados pelos resultados, que é a decisão judicial que tarda a chegar às pessoas. Por isso, nós entendemos que deve ser feita uma forte aposta no fator recursos humanos. O próprio relatório alerta que a magistratura deixou de ser uma profissão atrativa, portanto, isto é uma expressão que consta do relatório, que para nós gera alguma preocupação. Apesar de reconhecer vários investimentos em termos de infraestruturas e do sistema informático, o bastonário da Ordem dos Advogados de Cabo Verde advoga uma maior atenção ao fator recursos humanos. Outro fator que provoca alguma apreensão é a forma em que se apresentam os dados, com a Ordem dos Advogados de Cabo Verde a defender uma nova metodologia na apresentação dos dados. Nós precisamos saber quantas sentenças foram produzidas no ano judicial anterior e não o número de processos tramitados. Precisamos saber quantos processos foram julgados e que aguardam sentença. Gostaríamos de saber quantos processos foram julgados e que tiveram sentença e quantos processos é que aguardam audiências judiciais. Se com esses dados, o Conselho Superior de Magistratura Judicial terá informações para depois poder definir metas reais e assim atacar o verdadeiro problema da justiça que tem a ver com a morosidade. E para o cidadão o que conta, de facto, é que o processo seja concluído e que se alcance a dita paz social com as decisões judiciais. Só assim, no entender da Ordem dos Advogados de Cabo Verde, se ataca realmente a questão de fundo da justiça cabo-verdiana, que é a morosidade, que na prática muitas vezes é sinónimo de negação de justiça. E o bastonário dos advogados pronunciou-se contra a ilegalidade ocorrida na cadeia da Ribeirinha em São Vicente, em que a direção daquele estabelecimento prisional impediu advogados de contactarem reclusos enquanto seus clientes. Júlio Martins condenou uma alegada diretiva ilegal da coordenação do Ministério Público em São Vicente, referindo-se à determinação da Ordem dos Advogados em lutar pelos direitos laborais dos seus associados e direitos constitucionais dos detidos. O episódio da cadeira de Ribeirinha em São Vicente representa tudo aquilo que não pode acontecer no Estado de Direito Democrático. Temos um advogado, um colega, que se dirige ao estabelecimento prisional para prestar assistência jurídica a um recluso, a pedido dos familiares, e é surpreendido com um pedido de apresentação de procuração, que não pode. Portanto, o advogado, quando chega ao estabelecimento prisional, tem o direito de contactar com o recluso e prestar toda a assistência jurídica necessária. Somos surpreendidos com
com uma informação prestada pelo diretor, conselheiro diretor da cadeia de Ribeirinha, dizendo que tem um despacho ou uma diretiva do Ministério Público de São Vicente, do Procurador em São Vicente, em como nenhum advogado pode contactar com aqueles reclusos sem sua autorização. O que nós achamos muito estranho, de extrema gravidade. Enviamos comunicações ao Sr. Procurador-Geral da República, à Sra. Ministra da Justiça e ao Sr. Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, no sentido de pedir esclarecimentos à situação e, sobretudo, de reposição da legalidade. Isto tem acontecido de uma forma grave e recorrente em todos os estabelecimentos do país, particularmente aqui na Praia, são nas esquadras de polícia, é no estabelecimento prisional, no SAL também, em São Vicente, e não vamos admitir que essas situações aconteçam, porque, primeiro, estão a obstruir o advogado de exercer a sua profissão e estão também a prejudicar os direitos e liberdades e garantias previstos na Constituição das pessoas que estão em situação de reclusão.